Olá, para onde vai a economia Brasil 2021, outubro, em relação aos próximos meses e o próximo ano, 2022? Né? Que cenário a gente pode traçar? Bom, acompanhando como eu faço o relatório Focus das 100 instituições financeiras que fazem uma projeção de futuro para os próximos tempos, eu resumi alguns pontos aqui para nós falarmos. Bom, mas antes de entrar nesses pontos, eu te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comentar e compartilhar. Eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor e educador financeiro. Tá? Aproveite e conheça também o Instagram, o Telegram, o meu blog Página Sampaio Sucesso Financeiro e também o meu curso de finanças pessoais. Tá certo? Muito bem. Então, nós estamos agora olhando essas referências para o próximo ano e temos aí já um retrato de que não devemos ter um ano de economia, 2022, um ano de economia nada muito próspera, então, ou inclusive com um perfil de desenvolvimento baixo e com uma economia fraca, tá? Para usar a palavra mais correta. Tá? Bom, alguns setores... Então, para quem investe em ações, alguns setores são mais favoráveis e outros menos favoráveis, em função desse movimento então econômico e financeiro aí. Tá? No final, eu vou listar esses setores e a gente vai comentar um pouquinho. Bom, o PIB para o ano de 2022, que é a produção interna bruta do país, tá? Ele está projetado em 1,54% de crescimento. Então, o ano todo de 2022 sendo trabalhado vai gerar um aumento em relação ao 2021 de 1,54%. Bom, esse ano de 2021 que nós estamos, ele está sinalizando que tem um crescimento em relação a 2020 de 5%. Mas aí, se nós fizermos uma continha, por exemplo, em 2020, em relação a 2019, houve uma redução de 4,8%. Então, quase 5% de diminuição. É como se você tivesse um número 100 em 2019 e no ano de 2020 esse 100 significasse 95. Tá? Então, menos 5 pontos percentuais. 2021, tá? A projeção é de um crescimento de em torno de 5%. Então, anula o efeito negativo e volta para o 100. E aí você cresce, tá, para 2022 1,54. Significa que em 3 anos vai dar um crescimento de 1,7. Então, isso é muito baixo para uma economia. Uma economia, para se ter uma ideia, uma economia super acelerada, a chinesa está com 8% ao ano, esse ano. Tá? E tem tido isso em torno de acima de 5% há muito tempo, muitos anos. Então, para se ter uma ideia, para crescer, para ter uma economia vibrante, precisa ter muito mais crescimento. Então, nós estamos com um problema aí. Claro que houve pandemia, mas já vem de um histórico de décadas, né, que nós não crescemos o suficiente. Tá? Bom, mas isso é outra conversa. Tá? O que temos já aí como sinalização que vai, então refletir em 2022? Juros altos. Tá? A Selic está subindo. Não quero pintar um retrato aqui de terror, né? Na verdade, a gente sabe onde está pisando para poder se posicionar, não vai pisar errado. Tá? Então, os juros altos, tá? O que significa? Selic está subindo, era 2% no início do ano, deve chegar ao final do ano com 8,75%. É o que o relatório Focus retrata. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa é que o dinheiro que está hoje em ações, muitas pessoas começam a migrar para o setor de renda fixa, tá? Porque fica atrativo, o Tesouro Direto, aparentemente, pode dar uma sensação de segurança e de lucratividade. Bom, quem pensa a longo prazo vai continuar onde estava posicionado em ações, porque isso é de quem tem maturidade, pensar em longo prazo é o caso de ações. Tá? O mercado de renda fixa ele vai significar então os juros altos, que o crédito vai ficar mais caro para as empresas e para as pessoas. E se fica mais caro para as empresas investem menos, então elas têm menos produção, isso justifica o PIB que não vai ser nada alto, pelo contrário, baixo. Então, menos produção, menos venda e essas dificuldades então para as empresas. E para as pessoas, juntando isso, também comprar a crédito passa a ser algo que se torna mais caro e vai haver então uma postergação de compra. Bom, a versão bolsa, tá? O reflexo disso na bolsa,
é que o mercado, como eu falei, se antecipa ao que está se projetando. Então, os preços de hoje, de alguma forma, já estariam se adequando. Bom, os setores mais atingidos, então, tá, nesse caso, e depois o outro grupo de que se beneficiam, são os seguintes. Seriam, então, aqueles de indústria de bens duráveis, né? Por exemplo, eletrodomésticos, melhor falando, esse vai ter também um impacto. Outro setor é o setor de serviços, impacto negativo. Setor de serviços como locação de veículos, viagens, tá, companhias aéreas. Então, são serviços que também eles terminam sendo mais contidos. Bom, setores, que mais? Então, viagens, consumos de bens duráveis e basicamente esses dois. Setores que são beneficiados, né, que vão tirar proveito de uma situação de economia fraca. Tá? Bom, bancos, né? No caso de bancos, porque a taxa de juros se eleva, tá? Então os bancos, de modo geral, eles ganham sempre, e no caso de taxas de juros elevadas, eles ficam então mais fortalecidos. A segunda coisa, segundo setor, é o setor de exportações, tá? Exportações do tipo, por exemplo, metalurgia, no caso aqui de algumas empresas, não estou citando que essas empresas sejam indicação de compra, né? Mas Usiminas, só para ilustrar, Gerdau, enfim, são empresas que exportam para mercados que vão estar em expansão. Tá? Os Estados Unidos, a China, são dois que são mercados atingidos. Minérios também, tá? Frigoríficos, são setores beneficiados, no caso da exportação. O varejo, tá? Para bens necessários, ou seja, o que é o varejo para bens necessários? São os supermercados, por exemplo. Então, produtos dos supermercados vão estar então sendo vendidos iguais porque são bens de consumo de necessidade. E eles, então, de alguma forma, vão repassando a inflação, que também é outro fator que vai ser negativo, somando aos outros. Então, com a inflação para os produtos sendo repassada, essas empresas elas terminam não sendo atingidas nos seus resultados, no setor de varejo de bens necessários. Outra situação favorável é a possibilidade dos BDRs, que são ações de empresas fora do país. Então, em economias mais fortalecidas, como, por exemplo, os Estados Unidos, a China, os Estados Unidos vai crescer, a estimativa é de 6% no ano de 2022, e a China 8%. Então, também alternativas de, por exemplo, de benefício de fazer investimento em empresas lá. Bom, uma visão importante para quem fala de bolsa e falando de cenário é que quem investe em ações na bolsa de valores tem que ter uma visão de longo prazo. Então, tudo isso, tá, não para quem tem essa visão de longo prazo, ou seja, 10 anos, 5 anos, não é fator de preocupação em termos de volatilidade. Vai ter volatilidade, mais talvez o ano que vem do que teve esse ano. E aí é o seguinte, na minha opinião, o importante é saber comprar empresas boas. Então, aproveitar o momento de compra de forma cautelosa, de forma organizada e de forma bem pensada. Bom, por fim, então, concluindo, tá? Pensar então que ações é algo de longo prazo, o cenário para o 2022 é um cenário fraco, tá? Como nós estamos vendo, vai ser um ano de eleições, vai ser muitas incógnitas aí do ponto de vista político para a gente ainda vislumbrar, e também a renda fixa com inflação alta, para quem investe, por exemplo, a curto prazo, tem que pensar um pouco, porque de repente o que vai valer é pensar nos juros reais. Tá? Você pega e contempla o crescimento dos juros, a rentabilidade bruta, e sem descontar a inflação, você também não está fazendo uma análise bem feita. Tá? E se você está investindo a longo prazo, então não se preocupe, e só se preocupe sim em fazer compras certas. Tá? Para reserva de emergência e reserva de oportunidades, ou manter o capital, sim, a renda fixa pode ser, aí tem várias alternativas. Se você quer manter o capital e quer essas duas reservas. Se você quer multiplicar o capital, não é por aí, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha sido útil para você, e, no mais, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!